Meu nome é Eduardo Fernandes, o apelido Sequela, eu sou de São Paulo, Tatuapé. Por brincar muito com esse negócio do poker de rua, nas mesas o pessoal me trata um pouco diferente, acha que eu nunca tenho nada, e de vez em quando ou eu tomo a bad beat ou eu fico gigante. Dessa vez eu fiquei gigante, eu espero poder conseguir um bom resultado. Jogar o jogo, se eu puder blefar, eu vou blefar, se eu puder tribetar, eu vou tribetar. Meu nome é Ramon Falsinho, sou de Ibiraçu, interior do Espírito Santo. Minha segunda mesa final consecutiva do BSOP, a última foi em São Paulo, tive o prazer de fazer a mesa final e agora de novo aqui em Goiás. Tentar conquistar o título brasileiro, que é coisa que eu não tenho ainda. Meu nome é Leandro Rui, sou de Jundiaí, São Paulo. Então a emoção tá forte mesmo. Comecei o dia 2 com em torno de 25 mil fichas, consegui dar as dobradas, né? E agora é ir pra cima. Caio Dornelas, sou de Goiânia e cheguei na mesa final do BSOP, sexta etapa. Vim pro meu primeiro BSOP e consegui chegar na mesa final, tá sendo muito legal pra mim essa experiência. Fiquei impressionado no começo achando assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Mas aí com o tempo eu vi que o meu jogo foi acertando e tal, e aí foi assim, bem legal. Gostei muito de estar jogando esse torneio aqui. Meu nome é Pedro Matos, do Rio de Janeiro. Tranquilo, não, um pouco nervoso, né? Mas vamos lá, vamos ver. Começar tranquilo, né? Analisar o jogo, vamos ver o que dá aí. Ver se as cartas ajudam um pouco, né? Vamos precisar, vamos ver o que dá aí. Meu nome é Nelsinho Oliveira, sou de Angatuba, São Paulo. O objetivo era chegar na mesa final, cheguei, fiz um movimento errado para chegar até a mesa final, que era para ter dado um fold, dei o call. Agora é jogar com tranquilidade, esperar a mão certa, ir pro jogo, estourar, que o meu objetivo já foi alcançado. Marcelo Takahashi, Cuiabá, Mato Grosso. Eu tenho uma história legal aqui, já cravei um high roller, então estou com uma expectativa boa. Eu divido o torneio por metas. Minha primeira meta é passar para o segundo dia, a segunda meta é chegar no ITM, a terceira meta é tentar chegar na mesa final. Agora, a minha meta é ficar entre os três, para pelo menos beliscar um troféu. Pois é, bem-vindos a mais um episódio aqui do BSOP de Rio Quente, que aconteceu lá no Rio Quente Resort em Goiás. Eu sou Juliano Maisano, ao meu lado aqui Leonardo Bueno. Estamos aí já com 7 jogadores aí nessa mesa final, tivemos as 2 eliminações na semana passada. E aí, Bueno, tudo bom? Vamos ver aí como que vai andar aí essa mesa final aí, que tem gente interessante. É a primeira vez que o Caio, por exemplo, joga um BSOP, tem gente como o Ramon, o Sequela com várias mesas finais, então uma mistura interessante aí. Realmente, toda vez que você tem uma mistura de jogadores de níveis diferentes, assim, a mesa tende a ser muito interessante porque um jogador vai tentar explorar o outro. Quando você tem muitos jogadores que estão começando no jogo, ninguém tenta explorar ninguém. E quando você tem muitos jogadores que já estão muito bem estabelecidos no jogo, eles se travam um pouco, porque um fica meio que marcando o outro, então ninguém pode se expor bastante. Então essa é uma boa combinação aqui da mesa final do BSOP Rio Quente. E a gente já vê o Nelsinho Oliveira aí com um par de 10, vai dar um raise. Para 180 mil. 180 mil. Os blinds estão em 80 mil, né? 40 mil, 80 mil, parece. Fold. Vamos ver se ele vai conseguir alguma ação aí do... Posição 2 com ação. Fold, ninguém pagando. O Ramon é o small blind. Fold, já largou e sobrou pro Big Blind, que é o Pedro, do Rio de Janeiro. Tem asa e dão, uma mão forte aí.
Vamos ver se ele vai só pagar ou dar um re-raise, né, Bueno? Seria... O jogo tá muito apertado, assim, em relação a stack. A gente vê aí que o Nelsinho, ele tem pra trás 600 mil fichas em fichas azuis, deve ter mais umas 200 em fichas vermelhas. O Pedro tem mais do que isso. E ganhar esse pote pré-flop que já tem 370 mil fichas é crucial pro Pedro. Às vezes ele paga, vem lá o flop valete, 7-2, e ele não consegue ganhar a mão com a as e dama dele. Então ele deveria dar all-in, é isso que você tá querendo dizer. Pra mim já é espaço pra dar all-in, não tem muito espaço pra tribetar menor do que o all-in. Lembrando que a mesa tá um pouco apertada em termos de número de blinds. A média dos jogadores aí tá um pouco apertada. E bom, a gente vendo as cartas aqui, nenhum dos dois deve largar essa mão, né? Par de 10 e as e dama aí, dificilmente alguém vai dar um fold. Ó. Ele deu um re-raise para 380 mil e é o que você falou. O Nelson tem uns 800 ali no total. Tem que ser o all-in dele agora pré-flop. As mãos que vão continuar jogando depois de ter uma tribet, ou elas vão dar all-in ou elas vão pagar o all-in, não tem muito... Foi isso mesmo, 965 all-in total, com o que ele já tinha, né, na frente. E agora o Pedro tem que pagar aí. Agora, não sei nem o que ele tá pensando tanto aí. É uma situação que você tribeta, você já tribeta pra pagar, então pode... Não tem o que pensar muito, não. Uma jogada padrão aí, reta final do torneio de poker, né? Coin flip que a gente chama, né? Que é um par, um jogador com um par, outro jogador com duas cartas acima desse par. Então o Pedro, que tem o as e a dama, precisa acertar aí o as ou a dama. Vamos ver aí se vira, o que vira no flop. O Nelsinho tem menos fichas, então ele pode ser eliminado. Vem 2, 5 e 7, então não acerta nem o as nem a dama, a gente vê a reação dos dois aí. Se vier mais duas cartas de espada, o Pedro faz um flush maior com as, então também é outra possibilidade aí, uma sequência também. Olha, veio um 8 de espadas, então agora ele tá querendo um as, uma dama ou qualquer carta de espada, você vê que a chance dele até aumenta um pouco. Aí pra ele eliminar o Nelsinho, senão o Nelsinho que vai dobrar aí e vai deixar o Pedro bem curto de fichas. O River, que é a última carta, dobra o 8, então o Nelsinho faz dois pares de 10 com 8 e o Pedro agora tem que pagar aí o all-in dele de quase 1 milhão. Ninguém dorme tranquilo, né, Ju? Você vê que fácil nunca é. Esses coin flips aí da mesa final são importantíssimos. E do que eu tava falando, a gente sabe que numa mesa aí com 7 jogadores, com essa estrutura aí apertada já no final do jogo, quando o jogador recebe 10-10 outro as e dama, não tem muito que pode acontecer para não ter um all-in, né? Então, às vezes, no máximo, sabe, o TG lá tem as e dama da raise e alguém resolve piruetar do TG mais um, né? Dá uma volta e aí o cara vem com 10-10 em outra posição e se sente um pouco mal, ou troca as mãos, se sente um pouco mal com as e dama, né? Mas fora isso, não consigo ver muita situação aí. Bom, agora o Takahashi, que entrou nessa mesa como líder, mas não é mais líder. Você vê que o Leandro Rui nesse momento tem muita ficha aqui na posição 1, né? O Takahashi agora pega um par de ais, hein? Vamos ver. Ele é o TG, né, que a gente fala, ele é o primeiro a falar, ele já pensa muito, já até começa a chamar um pouco a atenção pra si, né? Às vezes se ele dá um raise mais pretencioso ali, ninguém percebe e tal, agora ele dá essa parada, anuncia o raise. Quer dizer, ele chama um pouco, todo mundo para ver o que está acontecendo, né? Faz um mini raise aí para 160 mil. Esse raise aí tem que ser um pouquinho mais automático mesmo, porque quando todo mundo para, todo mundo vai acabar pensando mais, né? Só vai prestar atenção em alguns outros fatores. Então você quer dar esse raise com as as, como você daria o raise com várias outras mãos, né? Agora o Sequela tem um as valete e tá no botão, uma posição boa. Vamos ver se ele vai pagar ou dar um raise aí em cima do Takahashi. Acho que as duas opções dá pra você considerar, até porque o Takahashi tem uma boa quantidade de fichas, não tá tão mais curto não. Para 385 mil. Aí ele dá um raise, praticamente também um mini raise aí. Posição 9, fold. Um pouquinho mais. E agora, se o Takahashi vai pagar pra tentar dar um slow play, né, e jogar após flop, ou se vai dar um re-raise aí. E seria a chance do Sequela largar, talvez um as valete, né? Sim, seria, acho que tem que largar, se toma uma volta. Mas acho que o Takahashi tem que forbetar o Sequela aí, porque o Sequela tá jogando muito duro na mesa. Olha, ele vai olhar de novo o Takahashi, meio que... Vamos ver se é isso mesmo, né? Será que eu tenho par de ais mesmo? Deixa eu ver. Isso costuma ser um tel de força na mão, né? O jogador costuma decorar as cartas que tem.
Mas às vezes quando ele tem algo muito forte, ele quer ver, vai que eu não era um Ice 4, que eu me confundi na primeira, né? Então, a maioria das vezes que eu já vi isso, eram mãos muito fortes mesmo. Ele anunciou um re-raise agora, e ele ainda vai dizer o valor. Aí eu concordo com esse re-raise aí, o Sequela não tá jogando tão solto assim na mesa final, a gente já viu o programa da semana passada. Então quando o Sequela tribeta em posição, tem muita mão que você não quer deixar o Sequela escapar. Como um Ice Dama, um 9-9, que às vezes você dá só call e bate um flop ruim, o Sequela tá em posição, ele pode controlar o pot. Então eu gosto desse re-raise aí do Takahashi. Ele fez 850 mil. E agora a chance de Sequela largar o seu As-Valete, que é uma mão não das melhores, né? O As-Valete é uma mão sempre perigosa, principalmente encontrando toda essa resistência aí do Takahashi, que foi o primeiro que abriu com o raise. Eu acho que tem que foldar, não sei que ele queira partir para um poker de rua extremo aí, né? Mas essa mão, segundo ele, no poker de rua não é nem grupo 1, né? Porque ela não é naipada. É verdade. E a gente vê o reflexo aí de toda a ação, de toda a mesa aí nos óculos dele, você vê que ele tá pensando bastante. Ele tem, acho que pouca coisa menos fichas do que o Takahashi, então para ele pode ser eliminação, né? A gente consegue ver mais ou menos 1.400.000 para trás, ou seja, não tem tanto espaço assim para fazer o Takahashi foldar. Então, basicamente ele está decidindo ir all-in aí pela vida dele no torneio com a As-Valete. Lembrando que a mesa a gente está em 7 jogadores, então é uma mesa que ainda não é tão curta também, né? É um pouco mais curta que o início de 9 jogadores. O que estava sendo na cabeça do Sequela aí, provavelmente, é que o Takahashi já se mostrou muito agressivo. Sim. Mas você tem que entender o momento do torneio. O Takahashi conseguiu ganhar alguns potes em showdown, recuperou seu stack, viu que talvez aquela agressividade dele não estava dando certo. Então o fato dele ter sido agressivo alguns momentos antes não significa que ele vai ser agressivo o resto do torneio, principalmente quando a agressividade dele custou muita ficha para ele. O Takahashi é um jogador experiente, joga bastante cash game, já ganhou um torneio High Rollers aí também. Ele deu all-in, olha só, ele já tomou call na hora. Posição 2, call. Já, pela velocidade do call, ele já deve saber aí que tá em maus lençóis aí, ó. Já viu que era Isai, já deve estar pensando o que eu fui fazer. O que eu vou ouvir do Bueno lá na Band Sports, né? A torcida ali, você acorda com uma torcida grande, você vê todo mundo gritando valete, paus. Aí ele falou, paus não adianta. Aí ele falou que torcida ruim, aí começaram ouros. A gente vê aí os dois. Ele tem que acertar uma sequência, acertou um valete, 3, 4 e valete, ele precisa acertar outro valete ou mais 2 cartas de ouros para fazer um flush, ou um 2 e um 5 para fazer uma sequência, aí eles empatam no caso, né? Mas melhor que perder, né? O cara tá justo. A torcida vai ao delírio, ele acerta o segundo valete, ele faz uma trinca, ele consegue quase o impossível, aí agora o Takahashi precisa acertar um as, para fazer um full maior que ele, só tem um as no baralho, que é o as de copas. O Takahashi não está acreditando, né? Pelo semblante dele ali. A gente viu o take e falou, que é isso? O cara acertou o outro valete. Sequela conseguiu, aí, olha, vem 2 de ouros ainda. Sequela faz a trinca de valetes. O Takahashi... vai ser difícil pro Takahashi digerir essa mão, viu? É uma mão que ele vai... Se ficar com poucas fichas for eliminado do torneio, é uma mão que ele vai, com certeza, pensar por muito tempo. O Sequela agora tá alegre, tá rindo com a torcida, mas deve estar por dentro fazendo assim, nossa senhora, o que eu fui fazer? Eu lembro que um pouco depois eu fui falar com ele aí sobre a mão, né, quando acabou o torneio, ele falou que tinha um level entre ele e o Takahashi se movimentava muito, ele quis fazer um negócio, mas eu falei, jogada errada, não faz mais isso, porque foi um erro aí, level ou não level. O cara já colocou 800.000 fichas e você tem aí pra trás 1.300.000. Então você não vai, mesmo que for level, você vai pegar o cara de jeito, vai pegar o cara com o jogo. Bom, Takahashi sobrou aí com muito poucas fichas aí, ó. Tá no small blind, quer dizer, deve all-in nessa mão, né? 40.000, 80.000 os blinds. Olha lá, sobrou com muito pouco. Deve entrar em all-in agora, ó. Independente das cartas, né? Acho que ele não vai nem ver as cartas. Nessa é bom se dar all-in sem ver mesmo, né? Todo mundo sabe que você vai dar all-in, pelo menos tenta dar uma... Ver se ajuda a dar uma ventada, vir um negocinho mais forte, né? O Caio com 10 e 8 de ouros aí.
ele já deve imaginar que o Takahashi vai entrar na mão, então também temos que lembrar isso, né? Qualquer um que entrar na mão. Perdão, call. Ele só dá call, né? Meio que até já induzindo aí que mais gente entre na mão, né? O Takahashi nem olhou a mão. Nem olhou, já foi all-in com dama e 2. E o Ramon deve pagar também quase 10, ou até dar um re-raise aí pra tirar o Caio da mão. Acho que é uma boa jogada do Ramon se ele der um raise aí. Porque querendo ou não, a sobrevivência do Takahashi pra ele não vai mudar tanta coisa assim, porque o Takahashi tem pouquíssimas fichas. Mas se ele ganha esse pote aí, tira o Caio da jogada e ganha mais, foi o que ele fez, bom. Deu um raise. Agora o Takahashi olhou suas cartas. Mas eu preciso anunciar. Aí o Caio foldou, né? 245 mil. Posição 9 fold. E aí ficamos aí com o Ramon. O Takahashi que tem o que a gente chama de live cards no poker, né? Cartas vivas. A dama e o 2 não estão dominados pelo Ramon, né? Se fosse um as e 2, as e dama ele estaria dominando, não é o caso. Então tem uma chance aí de 30 e poucos por cento, quase 40%. Não tanto por causa do naipe ali de paus, né, que domina um pouco o flush. E vamos ver aí, ó. Acertou a dama. Então agora é um belo caminho para sobrevivência. É só o Ramon não acertar o as nem um flush de paus. Aí o Takahashi dobra. Olha, 2 pares já, quer dizer, puxou a mão aí o Takahashi. Fez 2 pares, vai continuar no jogo, ainda com poucas fichas, mas 460 mil dá para agora orquestrar um retorno. Não, ele não ganha nem isso, porque ele tem 65 mil. É verdade, o pote ali estava contando o raise do Ramon que não existiu. Então, ele tinha 65 vezes 3 e mais 200. 3 mais 200, isso. Então ele vai ter aí 200, mais ou menos 220. 200 e pouco, é verdade. E 10 pra ele. Bom, blind tá 80 mil, quer dizer, ele vai ter uns 3, 4 blind. Ou seja, ainda precisa de mais uma. Bom, a gente vai para um break rapidinho e a gente tem aí, ó, a última etapa do ano, o BSOP Millions, que acontece em São Paulo. Vai ser um torneio gigantesco de 27 de novembro a 4 de dezembro. Eu tenho uma dica no próximo bloco para vocês conseguirem essa vaga de graça. A PokerStars fez uma promoção especial que vai durar poucos dias. Vocês tem 2 vagas de graça aí para jogar esse torneio. Eu vou ensinar para vocês depois do intervalo. Agora a gente vai conferir uma matéria que a Mirelle fez lá no complexo do Rio Quente Resort. Caldas Novas, Goiás recebeu a 6ª etapa do BSOP, o Brazilian Series of Poker, um lugar famoso pelo Rio Quente Resort. Em média, mais de 450 jogadores estiveram na terra de Águas Quentes para participar do principal torneio brasileiro de pôquer. Família e amigos também os acompanharam para essa aventura. Eu lembro que o senhor me disse que se não trouxesse a família, ninguém deixava vir. Infelizmente a mulher não deixa, ela tá aí. Ela tá aqui e vai comprovar pra mim, é isso, Nazaré? Se não traz a família toda, ele não vem, não pode vir. Não vem, porque ele aproveita jogando, eu aproveito usufruindo dos lazeres, né? Então a gente aproveita o útil e o agradável. Você sempre o acompanha? Sempre. E qual é a etapa que você gostou, que você foi e curtiu mais? Não, essa etapa anterior foi em São Paulo. Amei porque teve as compras, os passeios, foi muito bom. Anterior eu fui a de Foz do Iguaçu também, que foi muito boa. A próxima não sei onde vai ser ainda. Se for um lugar, né, atrativo, estarei lá, com certeza. Jaqueline, a gente também já conversou, você disse pra mim que acompanha o seu pai. Então essa é uma hora de lazer que reúne toda a família para conversar, é um momento que não é de jogo, né? Isso é ótimo porque é um momento da gente também estar com a família, com os filhos, né, os netos e aproveitando junto com o pai torcendo, né, para que ele ganhe e que a gente vá nos outros também. O local é interessante pelas águas quentes que saem do pé da serra na região e o calor da terra é o responsável por esse aquecimento. Não é só ficar ali na tensão do jogo. A etapa aqui do Rio Quente ela é perfeita para isso. É uma etapa que o jogador junto com a família, até com seus familiares, ele consegue aproveitar bem a piscina, o calor.
né? Então, sempre que dá, essa é a primeira etapa que eu escolho. Durante o dia, a temperatura média da região é de 23 graus, ou seja, é calor o ano inteiro. E quem participou do torneio pôde desfrutar dessa belezura de lugar. São 13 piscinas no complexo, tobogã, tirolesa, mergulho e a Praia do Cerrado, uma das maiores praias quentes naturais do mundo. O BSOP conseguiu reunir jogadores de vários lugares do Brasil. São pessoas que acompanham quase todas as etapas, jogam pôquer por prazer. Amadores e profissionais reunidos num só objetivo, se divertir. Essa etapa foi aprovada e já dá para sentir saudades de Goiás. Come on, boy. Come on, girls. Come on, boy. Come on, boy. Segue o jogo. Pois é, a gente viu aí o pessoal se divertindo aí pelo hotel. Uma das etapas que o pessoal mais se diverte, né? O resort é muito gostoso mesmo. E temos aí agora o Takahashi tentando, vamos ver se ele volta pro jogo, né? Ele tem, a gente viu uns 200 e poucos mil, o pote já sai de quase 200 mil, quer dizer, ele consegue dobrar isso se ele conseguir roubar os blinds aí. Agora rei 2 de espada, acho que vai ser agora, né? Veio em gap, que a gente chama, ninguém entrou na mão ainda. Deu seu all-in, precisa escapar aí do botão e dos blinds. Com esse stack que ele tem, dificilmente vai conseguir escapar o Big Blind do pelo Big menos Blind, né? vai pagar, né? Porque ele já colocou 80 mil, precisa pôr mais 125. Mas pelo menos é contra um só, né? É, contra um só. E mesmo que o Big Blind pague, que venha com uma mão tipo 7-4, como ele sabe que o Takahashi vai ter que dar all-in com tudo que vier aí, acaba pagando com vai a pagar, 8-3 vai ter que pagar, All-in qual showdown, senhores? Você falou 7-4, foi bem parecido, né? 8-3. E você vê que, bem ou mal, 8-3 tem quase 40% de chance aí de ganhar a mão, né? Porque não está dominado, né? Se fosse aquele caso, um rei 3, rei 8 estaria dominado, não é o caso. Então o Nelsinho pode eliminar aí o Takahashi acertando um 8 ou um 3 de repente. Exatamente, não é porque é o 3 e 8 é uma mão muito feia que ela não vai ter aí uma certa equidade nessa situação. Bom, vamos ver aí se o Takahashi consegue dobrar novamente, agora ganhando um pouco mais de fôlego. Já conseguiu acertar o rei, mas o Nelsinho acerta 2-3, agora ficou difícil, ele vai acertar outro rei. Ele já até levanta já o Takahashi. Veio o rei, né, na tampa, que a gente fala, a primeira carta ali, para ele ficar alegre, e vem com 2-3 por baixo, né, parece até crueldade com ele. Só um rei aí para salvar o Takahashi, né, ele está eliminado pela trinca aí do Nelsinho. O River traz outro as, então full house de 3 com ases contra 2 pares aí de as com rei. Takahashi eliminado então, ele que entrou na mesa como líder, mas sofreu, né, o que chama mesmo aquela bad beat de as contra o Sequela que tinha as valete. Olha aí abraçando o Sequela fala com ele um pouquinho mais, olha lá. Olha, o Takahashi ter essa tranquilidade mostra que ele é um cara 10 mesmo, viu? Sim, depois de tomar uma dessa, não saiu xingando, saiu até com um sorriso, o que é muito difícil numa situação como essa, um torneio gigante como é o BSOP. Você ganhar uma etapa de BSOP te eleva para um outro patamar no circuito de poker brasileiro, e ele ter essa presença de entender que no final tudo é só um jogo, é muito legal do Takahashi, tá de parabéns aí por essa esportividade. Sim, o Takahashi é um grande jogador, também está jogando todas as etapas do BSOP, joga há muitos anos já, experiente, é uma boa pessoa, tá sempre que pode leva a família também, os filhos, ele levou na etapa de Florianópolis, a esposa. Então um jogador aí já tem vivido bastante o BSOP e não se abalou aí por aquela bad beat. Agora a gente vê o Caio aí subindo com um par de 6. Vou aproveitar e falar para vocês rapidinho, porque é muito importante esse recado. Quem quiser jogar o BSOP em São Paulo pode jogar de graça. É só entrar no pokerstars.net, abrir a sua conta. Quem já tem conta, vai lá no lobby de torneios. Todos os dias, hoje, amanhã, depois, todos os dias tem um torneio de graça. Chama Free Roll, Desafio do Século, a promoção do Ronaldo Fenômeno. Como que aconteceu? Um argentino desafiou o Ronaldo para jogar um heads up, né? Um barman argentino. Na quinta-feira no Super Poker vocês vão poder ver esse vídeo que o argentino fez. E o Ronaldo, o PokerStars, criou essa promoção então. Todo dia vai ter esse torneio grátis. Os 30 melhores desse torneio são classificados para a final. E nessa final, o cara que ganhar esse torneio na final vai levar um pacote completo do BSOP, que inclui a inscrição no BSOP de R$ 2.200, mais hotel, mais gastos ainda de passagem.
E o segundo lugar vai ganhar o buy-in do BSOP de R$ 2.200. Aí ele mesmo que vai ter que, ou alguém que mora em São Paulo, alguém que pague as suas despesas e venha pra cá. E os outros, o terceiro, o quarto, o quinto, vários outros vão ganhar brindes. Vai ganhar boné, camiseta, um monte de brindes do PokerStars. Tudo isso de graça. Então tem duas inscrições. Aí, o primeiro colocado com o pacote completo e o segundo com a vaga pro BSOP Millions em São Paulo. Enquanto isso a gente tem um all-in call aí, o Caio que subiu com o parte 6 e o Pedro com as valetes naipado. Voltou um raise, o all-in e o Caio pagou com o parte 6. E aí, normal esse movimento, Bueno? E com poucos jogadores na mesa, a força das mãos vai ficando diferente, né? Então, no 6-6, mais valete ganham muita força. Então, ainda mais com um stack curto, tem que dar all-in os dois aí mesmo, sem nenhuma dúvida. Então, um coin flip aí, né? O Pedro procurando, já acertou o valete. Então, o Pedro já acerta o seu valete. Agora fica difícil, o Caio precisa acertar um dos dois 6 vermelhos aí. Tem aí menos que 10% de chance, né? Tem só o turn e o river. Vem o 10. Agora se vier outra carta de ouros, nenhum deles tem ouros para fazer flush. Olha a torcida toda, porque o Caio é de Goiás, né? O Caio que é de Goiânia, tá com a torcida maior aí, todo mundo pedindo 6, 6, 6. Difícil agora achar no river 6. Vem o 8 e o Pedro dobra aí. Dois pares de valete. Puxa o pote com 2 pares. E, Bueno, então eu tava falando aí, o pessoal de casa ficar esperto. Dois de vocês que estão ouvindo aí vão aparecer no Million de graça aí com essa promoção Desafio do Século. E nós estaremos lá para comentar as jogadas, né, Bueno? Com certeza, o BSOP Million vai ter cobertura do começo ao fim lá na TV Poker Pro. .com, nossa cobertura ao vivo. E depois a gente vai estar com as mãos aqui comentadas, com as cartas dos jogadores aqui no Band Sports. Então, olha, eu vou te falar que um torneio como o Million, que deve pagar aí uns 800, 900 mil pro primeiro, talvez até mais, né? Você poder ir de graça. Você poder ir de graça é o que a gente chama um baita de um free roll, viu? Então entrem aí no PokerStars.net, joguem de graça e vamos que vamos. Olha só agora o Caio aí com chance de eliminação. Ele que perdeu aquele all-in ali pro Pedro, ficou com muito poucas fichas, 430 mil fichas. O Sequela vem de raise com par de rei. O Caio nem imaginando, né, da força que tá ali por ali, dá all-in com as valetes. E o Pedro com um par de dama, acabou de dobrar, encontra um par de dama contra um raise do Sequela, que pode ser qualquer coisa, né, abrindo de raise. O Caio short dando all-in por cima, quer dizer, tende a dar all-in por cima. Aí o par de dama do Pedro, né, Bueno? O que vai fazer? Não tem muito o que fazer, tipo, com poucas fichas assim, porque mesmo ele depois de ter ganhado esse pote, ele não tem tantas fichas, né? Foi um all-in triplo aí. Bom, a gente vê dama, dama, rei, rei, as valete. O as valete deve ter aí os seus 30%, mais ou menos. Porque ele precisa acertar o as de qualquer jeito. Contra um ou contra outro, ele ia acertar o seu as. Se acertar o as, desviar de um rei ou uma dama. Isso. Torcida maior aí pro Sequela, você vai todo mundo gritando rei, 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 rei. Vamos ver o que vai acontecer. Flop. Tininho, nosso dia, ele vai virar o flop. Já acertou o as aí, ó. 2 as, uma trinca já o Caio. Ficou ruim agora pro Pedro, principalmente, né? Ele e o Sequela tem um pote paralelo, eu acho, ali. Eles têm mais fichas, então qual deles ganhar ali, ganha um pouco de fichas. Vem um 6. Agora só uma dama aí pro Pedro ganhar, um rei pro Sequela ganhar. Senão o Caio leva o pote principal e o Sequela tende a levar mais um pouco de fichas. Trinca já segurou. O Pedro eliminado em uma situação muito ruim pro Pedro, que ele foi eliminado antes do Caio, que era o short stack. Um salto de prêmio aí de uns 15, 20 mil reais de diferença entre uma posição e a outra aí, provavelmente. Isso aí entra naquilo que a gente costuma chamar de ICM, né? O ICM significa que às vezes você tem uma quantidade de fichas que ela dita que você tem aí uma porcentagem da premiação. E se tem alguém que está muito short stack, essa pessoa cai depois de você, você tem um prejuízo grande se tratando de ICM, que foi o que aconteceu agora pro Pedro. O Pedro tinha bastante fichas, acabou de dobrar em cima do Caio Dornelas. Então agora vai eliminado aí. Podia ter segurado aí para uma faixa de premiação diferente, mas com dama-dama não tem muito o que fazer, né? Dama-dama contra essa ação vai estar na frente aí de quase tudo que os dois jogadores estão jogando. E o pior aí, na verdade, é um pouco pior. O Sequela ainda ganhou um pouquinho, mas pior foi pra ele, porque se o Caio não acertasse os as ali, ele eliminar o Pedro e pegar todas as fichas do Pedro, né? Acabou cruzando com o Caio no caminho, que acabou acertando os 2 as. E já mandava 2 pra casa, mas a gente tiver a quantidade de ficha do Sequela, tá tranquilo pra ele ainda. Então, mesmo esse pote deu uma boa somada no stack dele. E pro Caio foi aí mais ou menos pra casa de 1.200.000 fichas, 1.300.000, que também não deixa ele tão confortável assim. Então ainda vai ter que remar bastante.
A gente vê o Nelsinho subindo aí com rei 8 off, ele tá no botão, né? O Caio tá no Big Blind, quase 10, deve defender aí. Agora a gente tem 5 jogadores, então a mesa cada vez mais curta, né? Então a agressividade aumenta, a força das mãos aumenta, como o Bueno explicou, né? Então um rei 8, um as 10 se torna muito mais forte agora do que quando tinha 9 jogadores, né? E ele dá all-in. A gente vê de 450 mil, que é o que o Nelsinho tem, né? Não, o Nelsinho tem mais ali. Acho que foi só uma... Um raise, né? Vamos raise, é. Até porque... Não teria por que dar um all-in ali. Bom, acho que só um raise aí. De qualquer forma, o Caio larga. É boa a mão do Caio, tem que tribetar mesmo. Isso, o Nelsinho largou e o Caio puxou. Tem que defender o blind dessa forma nesse momento, né? Vindo do botão, vindo do botão, muita gente vai pegar e vai falar, mas eu vou dar o re-raise e depois se ele voltar na minha cabeça eu vou ter que pagar? Vai ter que pagar. Ele vai voltar na tua cabeça com mãos melhores ou mãos piores que as 10? Na maioria das vezes melhores, mas ainda assim você vai ter que pagar. Agora o que você não pode fazer é deixar de defender o blind com uma mão com mais de 10 num torneio que os blinds são muito importantes. Então quando você passa essa mão aí, quando você consegue passar esse move, você ganha teu blind de volta, small blind e o raise de quem tentou roubar seu blind. É um ganho muito grande no seu stack. Certo, bom, chegou de novo no Nelsinho, ele tem as e 2, ele tá agora no cutoff, que a gente chama, né? Foi na mão seguinte aí, com a posição... Posição 8. Olha, o sequela do botão, aplica um re-raise nele, tem 8 e 3 off, a gente chama de... O sequela chama no poker de rua, né? Que é a linha dele, né? Que ele brinca, é o 3-8, é a mão, o grupo 1 ali pra ele, o 3-8, mesmo off. E ele tem posição, ele já viu o Nelsinho, acabou na mão anterior de subir e largar. Agora sobe de novo, ele vai dar um re-raise. É muito boa a jogada do sequela, ele sabe que o Nelsinho precisa de ficha, sabe que depois que ele dá um raise e toma a volta, não vai significar necessariamente que se vier, por exemplo, um rei 10, se vier um par de 3, se vier algo assim, ele não vai dar raise. Ou seja, ele tem muita coisa para dar esse raise, de tentar roubar e tomar a volta larga. Principalmente porque o sequela até agora só mostrou mãos grandes. E olha o small blind, na verdade, né? O Caio tem par de 6 e parou pra pensar, pôs a mão na cabeça. Tá pensando em se envolver também agora com par de 6, né? Se fosse só um raise do Nelsinho ou do sequela, ele provavelmente ia aplicar esse re-raise com par de 6. Agora, vindo de um raise, de um re-raise, já fica um pouco mais perigoso de um dos dois realmente ter um jogo mais forte que par de 6, não é isso? Eu acho que ele deve acabar foldando esse par de 6 aí. Até porque a ação já tá muito agressiva. Apesar de ser cutoff contra o botão, ser uma posição de roubo contra outra, eu não acho que o Caio vai querer se meter nessa confusão. Acho que ele tá aí na mesa final, jogando em casa. Acho que ele tende a esperar uma situação um pouquinho melhor aí. Largou, sobrou ali pro Big Blind, já largou o Leandro, nem quis pensar. E agora o Nelsinho com mais de 2 naipado, vai pensar aí o que fazer aí contra o re-raise do sequela, que bem ou mal não mostrou nenhum tipo de jogada assim, não apresentou nessa mesa final nenhuma feiura. Então o Nelsinho deve dar algum crédito de que ele tem algum jogo, né? Tipo assim, por mais que a gente brinque e conheça aí o estilo do sequela, ele não chegou e fez isso e mostrou pra ninguém até agora nada estranho, né? Exatamente, a gente sabe que ele é capaz de fazer esse tipo de coisa, mas o pessoal da mesa tá achando que ele tá jogando sólido, como o resto tá jogando. Aí você vê que o Nelsinho teve que largar, tomou mais uma. Então, belo timing aí do sequela de fazer essa jogada. E é assim que você ganha torneios. Você vai achar, mas é aquele rei dele, o Ais Valete. Isso daí não é sustentável, assim. Não é sempre que vai vir rei quando alguém tiver dama-dama. E o Ais Valete você vai bater uma bad beat. Agora, essas situações onde você tribeta o jogador, faz ele foldar e ganha um pote, essa sim você consegue fazer sempre. Bom, a gente vai lembrar pra vocês a data do BSOP Millions e eu vou falar de novo da promoção. Todos os dias estão tendo torneios grátis, free hosts chamados, no PokerStars.net. Você joga, os 30 melhores de cada dia vão para uma final. E nessa final, o primeiro vai ganhar um pacote completo com hotel pro BSOP Million, e o segundo vai ganhar a vaga, a inscrição de R$2.200. A gente volta depois do intervalo. É isso aí, estamos de volta. A gente vê aí os blinds 60 mil, 120 mil, antes já de 20 mil, Leandro Rui, que não se moveu aí, a gente não vê ele se mover no programa inteiro, ele estava cheio de fichas, ainda tem muitas fichas. Agora com Dame 8 de paus, que Dame 8 já foi minha mão favorita uma época, aí há uns 8, 9 anos atrás era minha mão favorita, mas acabava
não me dando tão bem assim, né? Então por isso que eu acabei mudando para 10 valete, né, Ipá? 10 valete. Eu sempre gostei muito do Dame 9 de espada, né? Mas aí depois de um tempo que eu virei profissional mesmo, eu parei com esse tipo de coisa. E o Leandro que não tá se movimentando, né? Ele tá bem tight. Eu não gosto desse estilo tight quando o jogador fica muito grande em fichas. Porque quando o jogador fica muito grande em fichas, ele tem acesso a todos os recursos do baralho. Ele pode fazer todas as jogadas. Ele pode perder um pouco de ficha que o torneio dele não vai estar prejudicado. Ele ameaça todos os outros jogadores de eliminação. Então, imagina que tem lá um jogador short stack. Nenhum dos stacks médios vai querer jogar um pote contra ele, vão querer jogar um pote contra ele. E ele simplesmente deixou de fazer tudo isso para montar nas fichas e tentar chegar mais longe. Então a gente viu a Sequela indo para jogo. A gente viu o Takahashi indo para jogo, apesar de não ter dado certo porque tomou uma bad beat gigante. É a estratégia certa de se fazer. Então, pelo menos agora ele dá um raise com Dame 8, a gente vê que o Sequela com uma mão que normalmente ele tribetaria só paga. O Sequela com As 8 só pagou do Small Blind, o Caio do Big Blind com As 9, que é uma mão que talvez contra outro jogador ali, o Nelsinho do botão, ou o Sequela, ele poderia dar um re-raise. Tá pensando aí o que fazer aí do Big Blind com As 9, pergunta de quanto foi o raise. Ele já investiu 120 mil. E o Leandro, que não se mexeu até agora, quer dizer, já dá um pouco mais de receio do Caio querer dar um re-raise, sabendo que deve estar aí contra uma mão mais forte do que a As 9, né? Não é o caso, na verdade. O Leandro se moveu com o Dame 8. Olha ele pensando ali, o que eu faço aí com esse As 9? Deu só call. O Sequela, a gente diria, tá duplamente dominado aí, né? Ele tá dominado pelo As e 9 do Caio e pela Dama e 8. Não, na verdade ele tá ganhando ali da Dame 8, mas tá dominado do outro lado. Acaba que o 8 pode ser bom pra ele só, mas também não tem posição, né? O As 9 aí é bom, porque quando o Leandro joga contra dois jogadores, ele jogando muito tight do jeito que ele tá, ele vai revelar muito o que ele tem. Então, dificilmente ele vai mandar uma continuation bet nos boards muito ruins, assim, né? Sem ter jogo. Ou seja, às vezes mesmo que bata lá 9, 10 e 2, dá pro Caio foldar pra uma aposta do Leandro já. Bateu 6, 9, 2, o Caio acertou o que a gente chama de top pair, o par mais alto aí do board, com o melhor kicker, né, o As. Deu mesa e o Leandro dá o continuation bet, né? Continua apostando aí, simulando que tem uma mão, talvez um par acima aí do 9. O Caio só paga, tanto que o Caio só paga. Mas eu sei que acho que se ele der a volta, o Leandro não vai pagar com muita coisa pior. Mas tem muita coisa melhor que paga, como 10-10, até as as trincas, coisas assim. Então até é bom dar o check para assim, dar a chance para talvez o Leandro blefar de novo. Eu acho bem difícil. Eu acho que essa é uma mão que se eu tenho mais 9 no lugar do Caio, eu já vou reconhecer que eu vou ganhar uma street de valor só. Aí dobra o 6, o Caio dá a mesa de novo. É uma carta até segura para ele, né? Que agora ele tem 2 pares, o melhor, mais alto com o melhor kicker aí. O Leandro pensando, o Leandro que não tem nada. E é um jogador que pensa muito sempre, né? A gente já viu ele aí nos programas passados pensando antes de dar check, pensando antes de dar fold, antes de dar call, raise, all-in, tudo ele pensa muito antes. E deu mesa aí. E tem que ser desse jeito mesmo. Eu não gosto de jogadores que tomam a decisão tão rápida assim. Tem algumas situações, como o que a gente falou do Takahashi na mão do As, que eu acho que tem que dar o raise rápido. Mas em outras como essa, onde você tá numa situação pós-flop, tem muito que considerar, pelo menos pensa antes, né? Agora vem um 10 e o Caio que tá pensando aí. Deu mesa. Chegou aí pro Leandro, que agora tem que pensar o seguinte, ele dificilmente vai ganhar essa mão aí com par de 6 e dama high, né? Dama alta. Ele vai ter que apostar para blefar e tentar roubar esse pote ou abandonar a mão e aceitar que perdeu esse pote aí de quase 2 milhões e desencanar, né, Bueno? Eu acho que no caso aí do Leandro, o board não mudou muito para ele tentar fazer aí o Caio foldar alguma coisa, até porque o 6, que seria uma mão que você conseguiria fazer ele foldar, virou uma trinca. Não acho que o Caio folda o 9 aí. Então tem que desistir mesmo. Ele dá meio contrariado ali o check. E vai ver aí o As e 9 do Caio, 2 pares, e ele não precisa mostrar a mão dele, né? Ele pode dar muck, a gente fala que é jogar as cartas escondidas assim, ó, como você vê. Então ninguém sabe o que ele tinha, né? Ele pode simular que tinha um As e Rei de repente e continuar com a imagem sólida dele, né, Bueno? Isso é um pouco importante também, né? Sim, não teve que mostrar a mão, ninguém pode pedir pra ele mostrar a mão, porque ele pode dar o muck.
Então isso é bom, tipo, ele com essa imagem sólida, se ele começa a soltar um pouco o braço agora, ele vai acumular fichas no estágio importante do torneio. Mas ele tem que fazer isso. Então muito jogador cria uma imagem e não usa. Então quando você cria uma imagem e você não usa, e você continua jogando do jeito que a sua imagem é, a mesa inteira sabe disso. Então se a mesa inteira sabe que você é tight, como que você vai ganhar dinheiro? Você vai ter que vir com uma mão forte e outra pessoa vir com uma mão forte também, mas um pouquinho pior que a sua. Ou seja, isso daí não é muito sustentável no poker. O que é sustentável no poker é quando você está lá dando rave, roubando blind, porque é um poker um jogo que mais vezes ninguém vem com nada do que as pessoas vêm com o jogo. Certo, o Ramon que está meio short stack aí, com as e 7 de ouros, vem no botão e dá o all-in. Uma jogada é que o small blind, né, o big blind, ela podem desconfiar aí, porque o Ramon é um jogador experiente, vai se movimentar ali em gap, que a gente chama. Em gap é porque veio a mão livre, ninguém tinha entrado na mão ainda, ele pode roubar os blinds, então ele pode fazer esse all-in aí, mesmo sem ter um as, mesmo com uma mão pior. O Sequela aí vai pensar, vamos ver o que o Sequela tem, ó, rei 10, ó, pergunta quanto é, já tá propenso a pagar, né, Bueno? Porque o Ramon pode fazer isso com qualquer jogo, quase. É, eu pagaria bem rápido aí com esse rei 10. Acho que o Ramon vai empurrar muitas mãos que estão dominadas aí. 10 de dama, 10 valete, 10 de 9 naipado, 10 de 8 naipado. Todos os reis para baixo de rei 10. Então, mesmo quando a gente está atrás, é um 40-60, que nem esse caso aí. Exatamente. O Sequela tem 40% de chance aí com o seu rei 10. Ele pode eliminar o Ramon se ele acertar o rei ou 10 aí. Se o Ramon não acertar nenhum ar, né? A princípio o Ramon tá à frente, caso ninguém acerte nada. Fora que ele tem a chance de eliminar um jogador muito forte da mesa, né? Exatamente. Mesmo que ele dobre o Ramon, não é uma dobrada tão grande assim. Vamos ver o que vira. As e 8, então já ficou bem difícil aí pro Sequela. O Ramon já acerta uma trinca de as. O Sequela precisa acertar 2 cartas de espada para um flush, ou um valete e uma dama para uma sequência. O 10 agora não muda nada, né? Ele faz agora o seu 10, mas não adianta. Independentemente aí do que virar no River, o Ramon está dobrando. É o que o Bueno falou, um jogador mais experiente, mais perigoso, que ganha um pouco mais de fichas aí, pode dar um pouco mais de trabalho agora pra frente aí do torneio. Essa dobrada, assim, dá ele condição de acumular um pouco mais de ficha, mas ele tá longe de poder machucar muita gente ainda, porque ele tem 1 milhão, ele precisa roubar mais alguns blinds. Mas se ele tivesse perdido essa mão, tinha grande chance de perder, 40% de chance de perder a mão, você já mandou um cara muito bom para casa. Então... E o salto no prêmio em dinheiro também, a cada eliminação aí é grande, cerca de 20, 30 mil reais já a cada salto aí. Chegando para os 3 últimos finalistas aí, que o prêmio vai crescendo bastante. Olha, vem de novo pro Ramon. Mesmas cartas aí, Ramon, as e 7 de ouros. Ele que acabou de dobrar com as 7 de ouros aí. Na verdade não é a mão seguinte, tá? A gente edita aqui só algumas mãos. Passou aí umas 3, 4 mãos daquela mão para essa. Exatamente. Veio aí com as e 7 de ouro, deve estar pensando, pô, será que é um sinal? Já deu certo da outra vez. Certo, mas com certeza, como um jogador profissional que é, o Ramon vai jogar uma mão independente da outra, né? A gente costuma brincar com isso, mas sabendo que o baralho não tem memória, né? Então, se o baralho não tem memória, não é porque eu ganhei com as 7 que eu vou ganhar, ou porque eu ganhei eu vou perder. São coisas completamente independentes. Ele vai dar um raise aí, agora ele não precisa dar o win direto, né? Porque ele tinha naquela hora 500 e poucas mil fichas, agora já tem 1 milhão e 300 mais ou menos. Dá aí um raise para 250 mil, né? Praticamente um mini raise e mais um cabelinho. Segundo o Sequela criou esse termo. Vamos ver, chegou pro Sequela no small blind, tem o Caio no big blind, o Sequela já larga. Vamos ver o Caio. Caio com as e dama, uma mão muito forte aí. As e dama, uma mesa de 5 jogadores, né? No big blind vindo de um raise ali do Ramon. E aí eu não sei se o Caio tem que... A não ser o re-raise, então provavelmente não vai ser all-in. O que ele deveria ficar de olho é no stack que o Ramon tem pra trás. Ele tem aí 400 mil fichas em fichas azuis. E ele tem mais umas 400 em fichas vermelhas. Então, ele tem um total de 1 milhão. Então, ele já tem que... Se vai anunciar re-raise, já anuncia win. O que o Caio não deve ter percebido é isso. Ele deve ter olhado pro stack dele e falou, pô, eu tenho muita ficha. Vou dar só um raise pra então, dar all-in é muito, só que aí é complicado. E assustou o Ramon mais ainda. Acaba assustando o Ramon. Belo fold do Ramon aí de As e 7. Sabe que pra dar esse re-raise, o Caio tem que ter aí uma mão, um range de mãos que tá na frente de As e 7. Mas pense, por exemplo, se o Caio tem aí rei valete, rei dama. Às vezes ele dá aquele all-in pra falar, deixa eu fazer com que o call dele seja mais difícil. Certo. Bom, chegou no Caio aí, tem agora um par de 9.
Tá no botão. Você vê o Sequela rindo pra torcida ali. Eu vi um grito lá de vamos, Sequela. O Sequela tá com uma torcida grande, né? Aliás, eu vou contar o segredo aqui da torcida do Sequela. Cada eliminação que tinha, ele pagava uma garrafa de vodka ou de whisky pra torcida. Então ele pagou aí já 4 garrafas nesse momento. O pessoal já tava ficando daquele jeitão depois de 4 garrafas. Isso e tudo pago pelo Sequela. Isso que eles não começaram a beber na primeira garrafa do Sequela. Já tava né? bebendo, né? Lá no resort, bebendo na piscina. Olha, Big Blind, o Ramon, all-in aí, ele que tem as valetes, vai se defender contra o raise do botão ali do Caio, que pagou. Temos aí o que a gente chama de um coin flip. As e valete, né? As e valete off, né, os valetes pretos contra os 9 pretos também. Então o flush aí não ajuda o Caio, porque qualquer flush aí de pausa ou espada, o Ramon tem uma carta melhor pro flush. O Ramon tá atrás então de achar tudo preto aí, ou um as ou um valete. Uma sequência talvez também. E olha, vem 2 de paus aí, 10, 2 e 6. Então se vier mais 2 de paus, o Ramon faz um flush maior. Se vier um as ou um valete, ou se vier seguidamente dummy rei, ele faz uma sequência também. Outro 10. Agora só o as, ou valete. Isso. Você vê o Ramon aí prestes a ser eliminado pelo Caio. Torcida gritando por as ali. Um 9, faz um full house aí. Full house de 9 com 10 o Caio. Eliminado o Ramon, que ficou em 4º lugar na etapa anterior em São Paulo e agora ficou em 5º lugar. 2 mesas finais, um 4º lugar, um 5º lugar. Mostrando aí que é muito de chegada aí o Ramon, né? O Ramon, excelente trabalho mais uma vez aí no BSOP. Conhecendo o Ramon, acho que não deve ter ficado tão satisfeito de 2 vezes pegar em um 4º e um 5º, mas tá de parabéns aí pela sua performance. É isso aí, a gente vai terminando por hoje, a gente volta na semana que vem com esse retinha final, os 4 finalistas aí, vamos ver quem vai puxar essa vaga. E não se esqueça, os free rolls, todos os dias, os 30 melhores vão se classificar para a final, com um pacote grátis pro primeiro e um buy-in grátis pro segundo. É isso aí, a gente volta terça-feira que vem.